você, junto aí de alguém que está próximo a você, fizesse a seguinte dinâmica bem simples. O que te fez permanecer aqui na Atitude? O que te fez escolher ser parte dessa igreja e permanecer como membro aqui, tá bom? Procura alguém aí para você falar. De preferência alguém que não é seu familiar, né? Tá bom? Porque familiar já sabe disso, né? Tá bom? Te dá um minutinho para isso aí. Minutinho para cada um, então 2 minutos. Por enquanto, só uma coisa mesmo, tá? Foi aí? Também eu queria que você respondesse para essa pessoa também, se hoje a igreja só pudesse manter 3 questões da cultura dela. 3, você só pode escolher 3 coisas muito boas que essa igreja tem. O que ela deveria manter? Só 3, não pode ser mais nem menos. Fala aí, a Atitude não pode ficar sem essas 3 coisas aqui. E não vale aproveitar que você está aí conhecendo essa pessoa e falando, pode ficar sem você, Atitude. Tá bom? Uma vergonha na cara. Depois você aproveita, depois do culto você aproveita. Tá errado aqui, tá? Três, tá? Só 3 coisas. Foi aí? Vocês encontraram questões em comum aí na conversa? Natural? É, né? Fica bem claro um pouquinho do que trouxe você para cá. Vamos lá? Pode voltar para cá agora. Tá aproveitando para contar da semana também, né? Tá bom? Depois tem um rodízio de caldo ali, aí dá para contar um monte de detalhes. Queridos, deixa eu falar uma coisa muito importante aqui, que nós precisamos entender. Nós precisamos aprender a proteger a cultura da nossa igreja. Essa pergunta que eu fiz para você, eu também fiz para mim. E a grande questão é que cada um se conecta com alguma questão, mas todos, provavelmente, em uma dessas questões tem pontos comuns. Porque não tem como você permanecer aqui na família Atitude sem amar algumas coisas que fazem parte da cultura da família Atitude. Que é um lugar que você não apenas vem, mas você convida pessoas que você ama para estar aqui. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a proteção da nossa cultura. Eu não sei, vocês avançaram bastante aqui, né? Tem que voltar aí, tá? Mas queria que você abrisse Neemias 13, por favor. Eu quero ler a partir do verso de número 4, com os irmãos aqui. Neemias 13, a partir do verso de número 4. Diz assim a palavra do Senhor. Antes disso, o sacerdote Eliasibe
tinha sido encarregado dos depósitos do templo de nosso Deus. Ele era parente próximo de Tobias e lhe havia cedido uma grande sala, anteriormente utilizada para guardar as ofertas de cereal, o incenso, os utensílios do templo e também os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite prescritos para os levitas, para os cantores e para os porteiros, além das ofertas para os sacerdotes. Mas enquanto tudo isso estava acontecendo, eu não estava em Jerusalém, pois no 32º ano do reinado de Artaxerxes, rei da Babilônia, voltei ao rei. Algum tempo depois, pedi sua permissão e voltei para Jerusalém. Aqui soube do mal que Eliasibe fizera ao ceder uma sala a Tobias nos pátios do templo de Deus. Fiquei muito aborrecido e joguei todos os móveis de Tobias fora da sala. Mandei purificar as salas e coloquei de volta nelas os utensílios do templo de Deus, com as ofertas de cereal e o incenso. Também fiquei sabendo que os levitas não tinham recebido a parte que lhes era devida, e que todos os levitas e cantores responsáveis pelo culto haviam voltado para as suas próprias terras. Por isso repreendi os oficiais e lhes perguntei: por que essa negligência com o templo de Deus? Então convoquei os levitas e os cantores e os coloquei em seus postos. E todo o povo de Judá trouxe os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite aos depósitos. Coloquei o sacerdote Selemias, o escriba Zadok e um levita chamado Pedaías como encarregados dos depósitos, e fiz Anã, filho de Zacur, neto de Matanias, assistente deles, porque esses homens eram de confiança. Eles ficaram responsáveis pela distribuição de suprimentos aos seus colegas. Lembra-te de mim por isso, meu Deus, e não te esqueças do que fiz com tanta fidelidade pelo templo de meu Deus e pelo seu culto. Até aqui por enquanto. Mas mantenha a sua Bíblia aberta que nós vamos percorrer todo esse capítulo. Queridos, eu acredito que algumas questões são muito importantes dentro desse processo de proteção da nossa cultura. Vamos entender um pouco aqui do contexto desse texto. Vamos avançar aqui. Bom, existem duas fases na obra de Deus. A primeira é construir e a segunda é proteger. A primeira fase da reconstrução de Jerusalém aconteceu nos primeiros 12 capítulos do livro de Neemias. Na verdade, esse capítulo não é sobre a reconstrução de muros ou reconstrução de templos. Na verdade, esse capítulo é sobre o retorno do povo de Deus à adoração ao único e verdadeiro Deus, a um relacionamento, a uma aliança real. Esse livro trata isso com muita profundidade. Então o povo passou ali 52 dias reconstruindo os muros de Jerusalém, e depois disso, a próxima ação do povo deveria ser proteger. E nós precisamos entender que na nossa vida é assim também. Você constrói um casamento e você precisa proteger esse casamento. Você constrói a tua empresa, a tua carreira, e você precisa proteger a sua carreira. Você constrói o seu ministério e você precisa proteger o seu ministério. Nós não podemos achar que porque nós chegamos naquele grande momento, no 52º dia, que os muros ficaram prontos e agora está tudo certo, o inimigo não vai mais me incomodar, eu não terei mais dias maus, todo mundo vai sempre caminhar debaixo da submissão que nos levou a chegar no final dessa grande obra. Não, eu preciso continuar protegendo aquilo que eu construí. Quem é que está entendendo aqui? Então o primeiro passo é construir e o segundo é proteger. Construir com certeza é difícil, mas proteger é ainda mais difícil. Pode ter certeza. Porque enquanto você está construindo, o inimigo até se incomoda, tenta atrapalhar. Mas quando você já conseguiu concluir a construção, isso incomoda muito mais, porque é uma demonstração de que o inimigo foi derrotado. Pelo menos naquela etapa de construção. Então, com certeza, apesar de construir ser difícil, proteger é mais difícil.
Uma construção pode levar anos, mas uma cultura pode ser destruída em poucos meses. Nós estamos há anos construindo uma cultura nessa igreja, mas em poucos meses ela pode ser destruída facilmente. Basta um erro significativo, basta um escândalo, basta uma má supervisão feita de alguma área da igreja, basta negligência, imprudência de alguém, porque nós precisamos entender que eu e você, nós representamos a Cristo, representamos a nossa família e representamos essa igreja. Isso precisa sempre estar muito claro para mim e para você. Não tem como separar uma coisa da outra. E Neemias passou anos reconstruindo Jerusalém. Ou melhor, ele passou ali 12 anos. Porque quando você começa a ler o capítulo 13, você percebe que já está num momento muito importante ali. Foram 12 anos. O muro foi levantado, as portas foram colocadas, o povo celebrou, parecia que tudo estava resolvido. Mas aconteceu uma coisa. Sabe quem teve que se ausentar? Neemias. Porque você lembra que ele só foi para Jerusalém sob uma licença que ele tirou. Porque ele fazia parte do alto escalão do governo de Artaxerxes. E ele disse, eu posso ir lá? Você me libera por um tempo? Não é que nem o senador que está lá na Copa e pediu liberação depois de já estar na Copa, não. Mas ele fez isso. Mas ele ainda era funcionário do alto escalão. Ele tinha que voltar. Ele voltou. Deixa eu te falar uma coisa. Toda vez que o líder está ausente, provavelmente algum problema vai começar a acontecer. Isso aqui precisa ficar muito claro. Por exemplo, o pai está ausente da casa. O chefe está ausente daquele setor, o líder está ausente da célula, o supervisor está ausente do cuidado daquelas células. Pode ter certeza que alguns problemas vão começar a acontecer. Se não tiver supervisão, vai ter confusão. Isso aqui eu quero deixar claro. É simples. Por quê? O que é a supervisão? É uma supervisão, ou seja, é uma visão que vai além. O líder, ele está olhando para a célula de um nível, de uma altura, de uma percepção. O supervisor, ele está fora, ele não está no olho do furacão, ele está do lado de fora olhando. Algo que o líder não está vendo. Então o líder acha que ele está fazendo um bom trabalho. E ele está ali porque ele é dedicado, ele é esforçado. Mas ele não está conseguindo ver algumas coisas que só quem tem uma supervisão consegue ver. Quem está entendendo isso aqui, irmãos? Eu não estou dizendo que o povo que Neemias deixou em Jerusalém não era um povo abençoado, que trabalhou junto com ele para que acontecesse o que aconteceu, que foi a reconstrução. Não. Eu só estou dizendo que sem o líder que vê além, naturalmente, o povo começa a se perder. Quem está entendendo isso aqui, irmãos? Já está aplicando para a tua célula? Já está aplicando para o teu setor, para a tua rede? Você está presente, você está vendo, você está visualizando? Isso aqui é importante. Quando ele voltou, encontrou algo mais grave que muros destruídos. O muro continuava de pé, mas a cultura estava sendo destruída por dentro. O maior perigo para a obra de Deus não é deixar de crescer. O maior perigo é crescer e perder a identidade, a cultura, a forma de ser, a forma de se comportar, a forma de lidar com certas situações que acontecem. Há um protocolo, uma cultura, uma mentalidade, há uma forma de lidar com tudo. Esse é o maior perigo. Toda igreja cresce na velocidade da sua visão, mas permanece saudável na medida em que protege a sua cultura. É isso que mantém a igreja saudável. A cultura que a levou a crescer. Há uma cultura estabelecida, muito trabalho, muita dedicação, muita insistência, muita oração, muita pregação, muita escola bíblica, muito treinamento, muito discipulado, muita correção, muito alinhamento, muito ajuste, o tempo inteiro, até que ele venha a ser assim. A Bíblia é Deus fazendo ajuste do seu povo, de Gênesis a Apocalipse. O tempo inteiro, alinha aqui, acerta ali, mas já falei isso 200 vezes, ok, vai falar 201. É assim. Quantas vezes o povo errou no deserto lá? Chega a hora que você fala assim, cara, não é possível, de novo. Tem texto que começa assim, de novo, Israel fez o que
era reprovado por Deus. De novo, o autor já está assim, de novo, parece que eu estou repetindo, estou escrevendo a mesma coisa. Mas é isso, é assim. É assim no casamento, é assim na carreira, é assim na vida acadêmica, é assim com o filho é bastante, inclusive, né? O tempo inteiro. Então nós temos que ter essa leitura. Então, quando que uma igreja protege a sua cultura? Primeiro, quando não tolera o que Deus reprova. Isso aqui precisa estar muito claro no nosso coração. Quando uma igreja protege a sua cultura? Quando não tolera o que Deus reprova. Deixa eu fazer um pedido para a equipe. Se tiver alguém lá fora fazendo algo que não precisa fazer, pede para entrar, por favor. Tá bom? Porque não tem nada mais interessante lá fora, não. Aqui é bem mais importante. O que estava acontecendo? Vamos entender aqui. Com muita clareza aqui. Avança, por favor. Havia alguns problemas ali. E eu não sei se você se lembra, como Neemias é um livro assim muito conhecido, tinha uns caras que sempre apareciam para criar problema para Neemias. Você lembra deles? Fala aí um. Sambalate, Gesem e quem também? O Tobias, irmão. Esse aí, irmão, se eu conhecer alguém chamado Tobias, eu vou orar pela vida dele. Algumas coisas estavam acontecendo. Sabe o que Neemias descobriu quando chegou lá? Que Tobias, que ameaçou, tentou distrair, tentou destruir, provocou, fez de tudo durante a reconstrução do muro, fez de tudo para interromper a obra. Sabe o que Tobias tinha no templo de Deus? Ele tinha um quartinho para ele, irmão. Botaram um quartinho para ele lá. Olha que beleza. Foi só Neemias sair que um cara da família dele, que é citado no texto, falou aqui: Tobias, tem um quartinho para você, e você pode inclusive trazer seus móveis, pode morar aqui. Olha que beleza. Posso falar uma coisa para você, supervisor, líder de rede? Se você não está vendo alguma coisa nas células, tem uns Tobias instalados por aí, tá? Montando quartinho, ali, ó, onde não devia montar. Tá ali, ó. Alguém montou. Alguém que tinha uma conexão com o Tobias. Quem é Tobias, pastor? Tobias pode ser muita coisa. Tobias pode ser uma mentalidade. Tobias pode ser um pecado. Tobias pode ser um mau hábito que aquela pessoa tem e que está se estabelecendo dentro da célula, dentro do setor, dentro da rede e daqui a pouco dentro da igreja. Por quê? Porque alguém permitiu que se instalasse dentro da cultura da igreja algo que Deus sempre reprovou. Por exemplo, discipulado. Se não for prioridade, esse é um problema. Se na célula o discipulado não for a prioridade, é um problema. Um grande problema. Se o líder está achando normal passar 1 mês, 2 meses, não tem discipulado 1 a 1, não tem discipulado em grupo, esse é um problema, é um Tobias que está se instalando. Quando evangelizar vira exceção. Qual foi a última vez que teve visitante na sua célula? Ih, pastor, nem lembro. Visitante não crente, tá bom? Porque nós não temos nenhum intuito de convidar pessoas de outra comunidade de fé. Tem igreja, tem visão, tem pastor, tem liderança. Então, quanto tempo tem? Evangelizar não pode ser exceção, porque discipulado e evangelização é parte da cultura da igreja. Nós somos uma igreja que fala de Jesus o tempo inteiro. O tempo inteiro, o tempo inteiro. Oportunidade o tempo inteiro. Nós temos reuniões o tempo inteiro. Ontem lá em Santa Teresa tive mais uma. Sentei com uma pessoa lá para um objetivo que nós tínhamos. No final falei, olha, se essa parceria aqui não der certo, uma coisa tem que dar certo, você precisa estar mais perto de Deus. Domingo tem culto aqui, 18 horas. Tá bom? O pastor da igreja está aqui, já pego o contato dele. Posso contar contigo lá? Não, pastor, eu vou. Amém, glória a Deus. Porque no final de tudo, o nosso objetivo qual é? É ganhar pessoas para Cristo. É fazer discípulos de Cristo. Quando preparar auxiliares deixa de ser urgente. Deixa eu te falar uma coisa. Algumas coisas só pegam por repetição. Ah, pastor, não tenho auxiliar na minha célula. Se você não falar disso todo dia,
toda reunião de célula, primeiro com o Espírito Santo em oração, e toda reunião de célula, você não massificar isso, não vai acontecer. Tem coisa que só pega por repetição. Muitas coisas na liderança só pegam por repetição. Às vezes tem líder frustrado, que eu estou há 6 meses com a minha célula e não tem auxiliar, a minha liderança deve ser ruim. Isso acontece com qualquer liderança. É difícil uma célula já começar assim, com todo mundo dizendo, vem cá, pode multiplicar amanhã, que eu já quero abrir minha casa. Não é assim, é uma construção de cultura. Quem está entendendo aqui, irmãos? Amém? Então é repetição. Por exemplo, Casa de Fé, nós fizemos pela 3ª vez agora. Foi a melhor vez. Foi o maior êxito que nós tivemos no projeto. Por quê? Repetição. Na primeira vez nós fizemos, alguns entenderam, na segunda mais uma parte entendeu, na terceira mais uma parte entendeu, repetição até entender. Até entender. Eu acho que eu sou das pessoas mais chatas que existe no mundo, porque eu falo a mesma coisa o tempo inteiro. Porque eu só mudo o que eu vou falar quando a pessoa entender. Por que eu vou falar uma coisa nova se não entendeu nem aquilo que eu já falei? Então, para mim, liderança é repetição. Com as minhas filhas é a mesma coisa, qualquer pessoa é a mesma coisa, repetição. Vou voltar, nossa, pastor, de novo isso? Mas tu não entendeu ainda. Então, isso é importante para nós entendermos. O supervisor deixar de visitar. Se o supervisor não está visitando e achou normal, ele está vivendo na direção contrária à cultura da igreja. Direção contrária. Virou eu estou tolerando aquilo que Deus reprova, aquilo que é reprovável pela cultura da igreja. Então, nós não podemos fazer isso. Quando a excelência deixa de ser importante, eu já faço a célula assim, sabe? Daquele jeito, né? Irmãos, aqui, eu vou começar a reunião aqui. A minha vontade hoje era sumir. Mas assim, tem que fazer a célula, né? Então, vamos lá, irmão. Abre a Bíblia aí. Tá bom? Vamos ver se Deus fala alguma coisa com a gente aqui hoje. Irmão, imagina se nos meus dias difíceis chegasse aqui, irmãos, aqui. Não estou a fim de pregar, não. Queria estar agora dormindo ou na praia, pegando o sol. Mas já que sou pastor da igreja, né, tem que pregar, né? Então vamos lá, abre a Bíblia aí. Você fala assim, meu Deus, que pastor é esse, meu Deus? Às vezes nós somos assim. Às vezes, todo mundo pode ter um dia mal, pode estar num momento difícil, mas tem que ter maturidade. Líder tem que ter maturidade, irmãos. Depois, você segura ali, depois você liga para o discipulador, liga para o pastor de rede, fala, eu preciso desabafar com alguém, preciso chorar, preciso que alguém ore comigo, glória a Deus. Mas ali no cumprimento da sua missão, você faz a sua parte. Excelência, quebra-gelo de excelência, louvor de excelência, enfim, discipulado de excelência. E assim, excelência não é exagero, tá bom? O exagero é o quê? É a célula com camarão toda semana, né? Não, nós não vamos multiplicar não, porque a minha célula, ela tem teclado, bateria, baixo e violão no louvor. E para multiplicar outra célula não tem ninguém que toque, então não dá para multiplicar. Irmão, quantas células nós temos na igreja que é YouTube, Spotify? Contanto que você assista o vídeo antes para saber. E você tire dos anúncios, né? Também, né? Tá mó glória assim, por ele que eu estou gastando a minha vida, daqui a pouco vem, desce redondo aí. Então assim, também tem que ter um zelo ali legal, né? Excelência. Não, vou botar aqui a música. Vamos ver, que músicas querem hoje? A música tal, legal. E você? Irmãos, isso não é excelência. Isso é bagunça. E no reino de Deus não tem espaço para bagunça. Não tem espaço para Tobias nessa igreja, amém? E nós temos que entender. Reuniões de alinhamento deixam de ser valorizados. Por exemplo, um líder que não vem na quarta visão, não vai no GD, não vai nas reuniões da rede. Isso tudo é Tobias querendo um quartinho debaixo da sua liderança. Está sempre querendo um quartinho. Quando o conflito permanece sem tratamento. Tem gente que às vezes vive uma visão romântica da igreja. Não acredito que eu tive um conflito na igreja. Irmão, você está no meio de gente, vai ter conflito. Você não tem conflito no teu casamento? Por quê? Né? Você não casou com um arcanjo ou Não, você casou com a pessoa, com gente. E na igreja, a igreja não é feita de anjos, é feita de gente. A única coisa que não é normal na igreja
é que o conflito não seja resolvido. É a única coisa que não é normal. Porque se nós somos crentes, então nós temos um coração perdoador, nós não cultivamos raiz de amargura, nós seguimos o conselho de Jesus em Mateus 18, se teu irmão pecar contra ti, vá até o teu irmão, e se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão, se ele não te ouvir, então busca mais o quê? Mais o quê? 2 ou 3 testemunhas. Se não ouvir também, então conte a liderança da igreja, chame a liderança, se não ouvir, entregue para Satanás. Nunca precisamos entregar ninguém para Satanás aqui, graças a Deus. Espero que continue assim aqui, tá bom? É assim. Então, é a direção da palavra. Mas o que acontece? Às vezes no gabinete, pastor, hoje acho que praticamente isso não acontece. Mas no início aqui, pastor, porque fulano e tal, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falei, mas você veio aqui por quê? Não, por causa de fulano. Mas eu sou o Bruno, eu não sou fulano. Você tem um conflito com fulano, você tem que falar com fulano, não com o Bruno. Tá bom? Você já tentou? Não, tentei não. Então tenta. Se você não conseguir, eu posso ajudar, posso ser um mediador. Mas eu não tenho como resolver o seu problema com outra pessoa. Isso é maturidade cristã, irmãos. Quando alguém for no discipulado, falar do outro, você tem que falar do outro para o outro mesmo. Resolve com ele. É assim. Aí você abre Mateus 18. Discipulado tem que ser feito com a Bíblia o quê? Aberta. Senão nós vamos tentar resolver coisas que nós não temos que resolver. Quem entendeu aqui? Então isso é importante quando a oração perde espaço para correria. Por exemplo, mais uma semana que eu passo sem orar, que eu não oro, não preparo a célula, um ambiente espiritual para a célula. Mais uma semana, nós vamos vivendo. Por quê? Depois de um tempo liderando, você vira mestre em liderar a célula. Você pode fazer a célula sem o Espírito Santo. Entendeu? Você estuda, conhece a palavra, você já sabe orar, sabe organizar a célula. Então, vai ficando algo automatizado. Não, irmãos. Quanto mais nós avançamos, mais nós precisamos da ação, do domínio e do governo do Espírito Santo na nossa vida, na nossa liderança. Tá bom? Eu não subo nesse púlpito sem ter buscado o Senhor. Por quê? Porque, com certeza, não são as minhas palavras que provocam impacto na igreja, é o poder do Espírito Santo. Então nós precisamos ter esse compromisso. O que mais acontecia que Deus não tolerava ali no meio? Traz um microfone para mim, por favor, senão eu vou ficar aqui para cima e para baixo com esse... Som. Melhorou? Show, Tobias, né? Outra coisa, sabe o que aconteceu? Os levitas abandonaram o ministério. O texto conta que eles voltaram para as suas terras. Você sabe que os levitas eram os que mais trabalhavam, né? Não era só quem tocava, não. Era quem cuidava de tudo no templo. Sabe o que eles fizeram? Vamos voltar para a nossa terra, ficar tranquilo na nossa casa. Deixa o templo aí. Ficou lá. Tudo certo. O sábado começou a ser profanado. A questão aqui, para nossa aplicação hoje nós não guardamos o sábado especificamente, o dia sábado, mas o princípio da prioridade ao reino de Deus, ele continua. Perfeito? Ok? Então o que estava acontecendo? O sábado, naquela época, não podia ter esforço físico, trabalho, nada. E eles estavam fazendo de tudo no sábado. Sábado sendo profanado, transgressão de um mandamento. E casamentos mistos comprometendo a identidade do povo. O povo estava se casando com outros povos. E o que estava gerando? É que nem hoje o julgo desigual, né? É que nem hoje. Alguém perguntar para você, o que você acha? Não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz. Não vos associeis a um julgo desigual. É uma direção da palavra. Não tem o que eu orar a respeito disso, se Deus já revelou com clareza. Então, naquela época ali, a direção é: não se envolvam com povos de outros que servem a outros deuses, nações estrangeiras. O povo estava envolvido. Por que isso aconteceu? Quem sabe me dizer, por que isso tudo aconteceu? Porque não tinha o que presente lá? Um líder.
Quando o líder é omisso, Tobias se estabelece. Quando o líder é omisso, o sábado é profanado. Quando o líder é omisso, o seu rebanho, os seus liderados começam a se envolver com povos estrangeiros, com pessoas que não têm compromisso com Deus. Entenda casamento, entenda a sociedade, entenda a amizade, entenda as mesas que eu sento, as casas que eu frequento, as pessoas com quem eu cultivo relacionamentos profundos. Ah não, pastor, eu não vou falar com ele sobre as amizades dele não, que cada um tem a sua vida, e eu não quero ser inconveniente. O papel do líder é proteger a cultura do reino de Deus na vida dos seus liderados. O líder não pode se omitir. E eu confio que você não irá se omitir. Porque tem coisas que acontecem na igreja que eu não tenho como saber, mas você sabe. E eu confio que você vai confrontar a pessoa que não está vivendo uma vida realmente comprometida com o Senhor, que não está caminhando da forma que tem que caminhar. Quando eu sei, eu confronto. Eu vou ali e faço um alinhamento. Se eu não souber, quando eu tinha 200, 300, 500, dá para saber. Depois que passou dali, eu não consigo mais ir no 1 a 1, eu diretamente, mas eu vou sim, através da sua vida. Isso acontece, e eu confio. Você, quando é levantado líder, você recebe uma oração com imposição de mãos, não é isso? O que está acontecendo? A unção que está sob a liderança dessa igreja é liberada sobre a tua vida para liderar debaixo da cultura dessa igreja. É isso que precisa acontecer. Então, essa palavra aqui é fundamental. Toda cultura começa a morrer quando aquilo que Deus condena passa a ser tratado com naturalidade. Eu estou achando normal não ter vida de oração, estou achando normal não ter discipulado na célula, estou achando normal não confrontar em amor e com verdade quem está andando da forma errada. Eu estou achando normal, está tudo bem, está tudo ok. E eu vou naturalizando, e eu vou conduzindo. Esse é um problema muito sério. Nenhuma célula nasce para morrer, mas se não proteger a cultura, a morte será inevitável. Pode ter certeza, é assim que acontece. Vamos seguir. Uma igreja protege a sua cultura quando a casa de Deus continua sendo prioridade. Olha o que diz os versos 10 a 14 aqui. Também fiquei sabendo que os levitas não tinham recebido a parte que lhes era devida, e que todos os levitas e cantores responsáveis pelo culto haviam voltado para suas próprias terras. Por isso repreendi os oficiais e lhes perguntei: por que essa negligência com o templo de Deus? Então convoquei os levitas e os cantores e os coloquei em seus postos. E todo o povo de Judá trouxe os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite dos depósitos. Coloquei o sacerdote Selemias, o escriba Zadok e um levita chamado Pedaías como encarregados dos depósitos, e fiz Janã, filho de Zacur, neto de Matanias, assistente deles, porque esses homens eram de confiança. E eles ficaram responsáveis pela distribuição de suprimentos aos seus colegas. Sabe o que aconteceu? O que naturalmente acontece conosco se nós não vigiarmos. Nós assumimos uma responsabilidade ministerial, mas sem perceber, os negócios da nossa vida pessoal passam a ser mais importantes do que os negócios do reino de Deus. Natural. Ah não, eu vou entregar a célula, eu não vou me dedicar tanto ao ministério, eu não vou assim ser tão intenso não. Por quê? Porque a minha empresa, a minha carreira, os problemas da minha casa. Deixa eu pedir para que levante a mão aqui alguma pessoa que está liderando sem ter nenhum problema. Levanta a mão aí, por favor. Eu vou até baixar minha mão aqui também, para você não achar que eu sou um desses. Tá bom? Levanta a mão quem está liderando no melhor momento para liderar. Assim, melhor momento, pastor, tudo convergiu perfeito, dinheiro na conta, casamento ajustado, os filhos vivendo avivamento, né? A nação prosperando, minha empresa crescendo, eu estou saudável fisicamente, emocionalmente. Levanta a mão aí, por favor, agora. E você vai orar pela gente agora aqui, você vai liberar essa unção sobre a nossa vida. Não tem ninguém. Então, por que no pior momento nós achamos que nós podemos não nos entregar da melhor forma possível pelo Senhor e pelo reino de Deus? Não tem sentido. Você percebe como, sem perceber, nós vamos nessa linha, nessa direção? Eu entendo, queridos, que é natural
que hajam momentos em que você consegue se dedicar mais. Por exemplo, você tem um projeto importantíssimo para entregar e você vai ter que dedicar mais horas. Está tudo ok. Tá bom? Você está no momento, nós estamos agora numa batalha que está sendo vencida para a glória do Senhor Jesus, que é a cura da nossa irmã Luzinete. A notícia é que a enfermidade foi toda removida para a glória do Senhor Jesus. Amém? Tremendo, tremendo. Glória a Deus. É claro que há um processo. Você conhece essa enfermidade. Mas a Lúcia sentou comigo essa semana, pastor, porque quando eu tenho que voltar e não sei o que, aqui, você não tem que voltar não. Você vai se recuperar e quando você estiver bem, você volta. Só precisamos da sua cabeça boa primeiro, né? A gente vai te apoiar aqui, te ajudar aqui. Processo natural. Fisicamente, por um tempo ela não consegue estar aqui, mas é um período da vida. Mas qual o problema? Às vezes, cada período da vida nós temos uma desculpa para não ser quem o Senhor nos chamou para ser naquele momento. E nós precisamos realmente atentar, avaliar o nosso coração, a nossa mente, aquilo que nós temos e aquilo que nós somos. Por que a célula foi negligenciada? Por que a casa de Deus foi negligenciada? Por que o discipulado foi negligenciado? Por que a supervisão foi negligenciada? Por quê? O que é que está faltando? Por que a casa de Deus não é uma prioridade? Você lembra lá em Ageu, quando o povo vai reconstruir o templo, só que o povo para a reconstrução e começa a fazer casas apaineladas, casas bonitas, lindas, e o templo do Senhor em ruínas. Aí a palavra do Senhor através do profeta é: vem cá, vocês estão aí morando 4 quartos, 3 suítes, né? Aí telhado com energia solar, ar-condicionado todos os cômodos, né? Enquanto a casa de Deus está no chão. Sabe o que vai acontecer com vocês? Quando o dinheiro chegar, vai entrar em sacolas furadas. Pode entrar quanto dinheiro for, ele vai vazar pela sacola furada. Foi o que Deus falou. Porque sempre que o reino de Deus está em último lugar, a gente também deixa de ser uma prioridade para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Tem gente querendo que Deus priorize a sua vida enquanto não quer priorizar Deus. Tá? Então, nós precisamos avaliar a nossa vida. O que está faltando? Por que a evangelização perdeu força? Irmãos, nós vivemos um primeiro semestre extraordinário, louvado seja o nome do Senhor. Mas o maior desafio não é construir e crescer, mas é proteger. Garantir que a cultura continue. Nós recebemos aí, agora eu não lembro, mas mais de 500 novos membros. Acho que quase 600 novos membros no primeiro semestre. Glória a Deus. Mas, irmãos, nós precisamos cuidar muito bem desses 600 novos irmãos aí. Garantir que a cultura esteja no coração. Isso é papel de quem? Do pastor Bruno, de cada líder de célula e de cada membro dessa igreja. É papel de todos nós. Negligência raramente começa com rebeldia. Ela normalmente começa com prioridades invertidas. Essa é a realidade. Nós não podemos inverter. Mas o penúltimo aqui. Uma igreja protege a sua cultura quando o sagrado continua sendo sagrado. Verso 15. Naqueles dias vi que em Judá alguns trabalhavam nos tanques de prensar uvas no sábado e ajuntavam trigos e o carregavam em jumentos, transportando com vinho, uvas, figos e todo tipo de carga. Tudo isso era trazido para Jerusalém em pleno sábado. Então os adverti que não vendessem alimento nesse dia. Havia alguns da cidade de Tiro que moravam em Jerusalém e que no sábado traziam e vendiam peixe de toda espécie de mercadoria em Jerusalém para o povo de Judá. Eu vou resumir. Eles estavam usando o sábado para fazer dinheiro. Estavam tratando como comum aquilo que era santo. Pastor, como é que eu aplico isso na minha vida? É simples, tem gente que está num culto como esse no celular. Tem gente que vai na célula e fica distraída. Tem gente que às vezes está num ambiente de louvor e a coisa assim, meu irmão, o céu descendo e o louvor aqui se dedicando para ser um instrumento do Senhor de condução, e a pessoa está com a mão no bolso. Eu estou aqui e tal, mas no jogo do Brasil, se o Brasil fizer gol, irmão, o cara fica sem voz para o dia seguinte no trabalho. Mas ele não tem o testemunho de ter perdido a voz, porque ele adorou tanto Jesus no domingo aqui, que ele
foi tão extravagante que segunda-feira eu falei, pô, desculpa, porque eu adorei tanto o Senhor ontem. Você está entendendo? E a gente que é velho de igreja, corre o maior risco nisso, tá? A gente acostuma, né? Chega aqui e tá, o louvor começa, aí numa parte o pastor Bruno sobe, ele faz uma oração, pede para levantar a mão, já nem levanto a mão, já nem fecho o olho mesmo, aí vem o louvor, aí toca uma música e tal, e não sei o que, e duas músicas, e acho que são 4 ou 5 músicas, tá bom, então daqui a pouco vai subir o intercessor, tá, vai lá na frente, não vou mais lá na frente não, já fui tanto lá na frente já, vou mais lá na frente não, tá, agora o pastor Bruno dá as boas-vindas, ele vai dar uns avisos, ofertório, agora que eu vou pro celular, porque quero saber de ofertório, e eu fico ali, e eu me distraio, agora tem a palavra, 3 ou 4 pontos do pastor Bruno, todo domingo, né, e ele vai fazer ali, ele vai começar com as perguntas ali, que vai me deixar meio assim, assustado, no final ele vai fazer um apelo, e não sei o que, irmão, nós sabemos de qual o que acontece, mas a questão é, você está sendo visitado por Deus todo domingo aqui? Você está chegando aqui dizendo assim, pode ser o último domingo da minha vida, então, eu vou viver esse último domingo adorando com tudo que eu tenho, meu Jesus, eu vou me entregar, eu não vou achar que porque eu tenho um cargo nessa igreja importante, eu não preciso ouvir algumas coisas, sabe, está na hora de eu ver uns pastores nos apelos aqui na frente também, uns líderes aí de grande nos apelos aqui na frente também, está na hora de ver, está na hora de ver, está na hora de eu entender que, às vezes sou eu que estou nessa função, que preciso estar ali me quebrantando. O que eu quero dizer é que em nome de Jesus, ninguém vai tratar como comum que é santo nesse lugar, irmãos. Nós vamos adorar em espírito e em verdade, corpo, alma e espírito. Ninguém vai ficar aqui pensando que pode aplaudir, pode dar um glória a Deus, irmão. Aqui é a casa do teu pai. Na casa do teu pai, se pergunta se pode abrir a geladeira, irmão. Abre, leva a geladeira, leva tudo para casa. O que eu quero dizer é que você tem que viver um culto completo ao Senhor. Nós não podemos, irmão, pega o teu celular, irmão, joga onde quiser na hora do culto, bota no modo avião, fala o que for, traz Bíblia impressa, você nem tem o risco de pegar o celular para olhar a Bíblia, já vê a notificação, aí aquele miserável que nunca fala contigo, ele vai falar contigo na hora do culto. Entendeu? O diabo usando aquele miserável. Fala, nossa, a mensagem que eu precisava receber. Mas sabe qual é o problema hoje? Nós estamos com falta de reverência. Tem gente que chega no 4º, 5º louvor na igreja, todo domingo, entendeu? E está tudo bem. No teu trabalho tu não atrasa. Na tua aula de crossfit, que se chegar atrasado fica de fora, tu não atrasa. Se tiver um compromisso sério com, enfim, alguma situação, um contrato que vai fechar, não atrasa, chega antes. Bota a melhor roupa, mas na igreja, vou me arrumando aqui tranquilo, chega aqui, é qual? O 4º louvor, daqui a pouco eu sobe o intercessor ali, vou chegar aqui, irmão, não é esse tipo de igreja que Deus espera que eu e você sejamos, é uma igreja que tem reverência. Eu não estou indo fechar um contrato não, eu estou indo encontrar um Deus vivo, poderoso, grandioso, que está nesse lugar, e Ele espera a minha e a sua adoração. Nós precisamos proteger essa cultura. Nós seremos uma igreja daqui a pouco de 5.000, de 10.000 membros, mas Deus não está preocupado com isso, Ele está preocupado com o coração da igreja, irmãos. Quanto que essa igreja ama Jesus, adora o Senhor, e não uma igreja que fica falando, culto, mudar horário, não sei o que, jogo da Copa, mas nem ora em casa. Não ganhou ninguém para Jesus esse ano, mas a religiosidade está ali, ó. A religiosidade está ali, mas a espiritualidade já foi embora. Então, irmãos, nós não podemos tratar o que é sagrado ou santo como comum. O sábado não acabou, o sábado continua sendo a mesma coisa. Nós priorizamos a Deus como o centro da nossa vida e a nossa maior prioridade. Amém? Culto não pode ser apenas rotina, célula não pode ser apenas reunião, discipulado não pode ser apenas agenda, liderança não pode ser apenas uma função, servir não pode ser apenas uma escala. Se for só uma escala, você precisa de uma conversa com o Espírito Santo, para que você alinhe o coração, porque você nunca me viu aqui fazendo o que eu faço só porque eu estou escalado. Eu prego do mesmo jeito. Minha primeira pregação aqui foi para 60 pessoas na Atitude Vitória. Hoje eu prego para milhares,
Mas se você pegar lá, a energia entrega é a mesma. Hoje eu levo mais tempo para preparar sermão do que no início. A busca é a mesma. Na verdade, ela é maior. Sabe por quê? Porque a quem muito é dado, muito será cobrado. E porque eu nunca vou tratar como comum aquilo que o meu Deus chama de santo. Ele me deu essa missão, Ele derramou a assunção sobre a minha vida, e eu não vou brincar com aquilo que Deus não brinca. E nós também não podemos fazer isso, amém? Quando o sagrado se torna comum, a cultura começa a desaparecer. Mas olha o que aconteceu aqui. Uma igreja protege a sua cultura quando forma a próxima geração. Olha os versos 23 e 24, irmãos. Além disso, naqueles dias vi alguns judeus que haviam se casado com mulheres de Asdod, de Amon e de Moabe. A metade dos seus filhos falava a língua de Asdod, ou a língua de um dos outros povos, e não sabiam falar a língua de Judá. Eu os repreendi e invoquei maldições sobre eles. Bati em alguns deles e arranquei seus cabelos. Fiz com que jurassem em nome de Deus e lhes disse: não consintam mais em dar suas filhas em casamento aos filhos deles, nem haja casamento das filhas deles com seus filhos ou com vocês. Irmãos, não vai baixar o espírito de Neemias, ninguém vai bater ninguém aqui não. Vai puxar cabelo de ninguém não. Até porque de cabelo eu não posso falar muita coisa. Mas deixa eu falar uma coisa aqui. Sabe o que estava acontecendo? Neemias voltou, e quando ele voltou, ele viu que os filhos do povo de Deus, muitos deles não sabiam nem o idioma do povo de Deus. Ele viu muitas coisas que doeram, mas olhar para isso, daqui a uns anos, olhar para os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, e não verem eles amando o Senhor Jesus, um idioma misturado, sabe o que é isso? Sabe como é que a gente aplica isso? É quando, ao mesmo tempo que eu quero Deus, eu quero as outras coisas. Essa igreja não terá futuras gerações misturadas não, irmão. Mas o que nós estamos fazendo, de fato, pelas futuras gerações? Posso te fazer uma pergunta? Sua célula tem crianças? Até hoje não tem uma célula aqui de lá? A responsabilidade é nossa, não é da Lu não, tá? É nossa. Se a tua célula tem crianças, a tua célula precisa de uma célula kids. Pastor, não sei como é que é. Pergunta ao seu líder de rede. Nós precisamos cuidar das crianças, dos adolescentes. Tem uma conferência aqui fim de semana, poderosa. Glória a Deus. Investimos. Por quê? Porque acreditamos. Mas nós precisamos cuidar das próximas gerações. Qual é o idioma que os nossos filhos estão falando? Quem tem neto aqui, qual o idioma que os seus netos estão falando? É um idioma misturado? Está bagunçado, está confuso? Como é que está? Nós precisamos avaliar isso todos os dias. Hoje a pergunta é: os nossos auxiliares estão aprendendo apenas procedimentos ou estão aprendendo a nossa cultura? Eles sabem abrir uma casa de fé, sabem discipular, sabem cuidar, sabem servir, sabem multiplicar, sabem amar pessoas. Eles sabem que nós não desistimos de ninguém. Tem gente que desiste da gente, mas nós não desistimos de ninguém. Essa igreja acredita em gente que ninguém acreditaria. Eu dei um testemunho domingo aqui de uma festa que eu fui. Quem ouviu isso? Que eu fui no fim de semana, né? A primeira vez que eu fui num evento ali, irmão, pastor Bruno lá, que absurdo. Eu falei, mas ali tem gente que nunca entraria na igreja que eu pastorei. Então eu tive a oportunidade de lançar a semente. Começamos a fisgar famílias que se encontravam só para encher a cara. E sábado agora se encontraram para beber Coca-Zero, irmão. Água com gás. E recebeu uma palavra e uma oração de um pastor, que para eles até então era um cara de 60 anos, de cabelo grisalho, que falava complicado. Então, nós precisamos entender a nossa responsabilidade. Cultura não é ensinada apenas em aulas, ela é transmitida pelo exemplo. Você tem falado com peso sobre a liderança? Você tem questionado muitas coisas? Quando eu digo isso aqui, são perguntas genéricas, tá? Não são perguntas específicas para alguém. Como é que está o seu coração? Como é que está a sua mentalidade sobre a igreja? Você está focando no que tem que focar? Ou está perdendo tempo com outras coisas?
Você conhece aquela história do jovem que chegou para o pastor e falou que ia sair da igreja? Aí o pastor perguntou, por quê? Porque fulano de tal, não sei o quê. Porque ciclano, não sei o quê. Porque a igreja não sei o quê. Não sei o que lá. Contou lá 2 horas. Aí o pastor falou assim, tá bom. Vou só te pedir uma coisa. Você pega aqui essa vasilha de água aqui, que está transbordando, e eu queria que você desse uma volta na igreja com ela, sem deixar cair nenhuma gota de água. Você consegue fazer isso? Aí depois a gente ora aqui para abençoar aí a tua saída da igreja. Pastor, é só isso? Mas para que é isso? Não, só faz. Você pode fazer, posso. Aí foi ele lá, dando volta na igreja. Meu irmão, vasilha transbordando ali, né? Tentando ele dar o jeito dele. Aí ele conseguiu. Pastor, consegui. Cheguei. Tudo certo. Mas para que foi isso, pastor? Aí ele perguntou, você viu que tinha um teclado fora da capa quando você passou ali? Não, vi não, pastor. Você viu que aquele banheiro, ele estava com a porta assim meio quebradinha assim, não estava legal? Você viu? Não, vi não, pastor. Você viu, cara, aquela pintura descascada da igreja ali? Não, vi não. Pô, mas tu prestou atenção não? Não, pastor, eu estava tão focado em cumprir a missão que eu recebi, que eu não consegui prestar atenção nessas outras coisas. Sabe qual é a verdade, irmãos? Às vezes nosso problema não é o que nós estamos enxergando como problema. É que nós estamos focados, não estamos focados na missão que o Senhor nos deu. E quando nós não estamos focados na missão que o Senhor nos deu, nós passamos a focar naquilo que o inimigo quer que nós foquemos. E sabe o que o inimigo quer? Ele quer estabelecer Tobias na sua vida. Ele quer estabelecer Tobias no seu coração. Ele quer estabelecer Tobias na tua casa. Ele quer estabelecer Tobias na tua célula, na tua rede. Ele quer estabelecer Tobias nessa igreja. Mas eu declaro na autoridade do nome de Jesus que aqui quem já foi estabelecido foi o Senhor e Rei dos Reis, Jesus Cristo, o dono de toda a glória, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Louvado seja o nome dele. Mas isso eu não faço sozinho. Eu preciso de você. Nós somos um corpo que protege a sua cultura, a cultura que o Senhor nos entregou e que nos trouxe até aqui e vai nos levar além daqui para a glória do Senhor Jesus. A última coisa que eu vi é que uma igreja protege a sua cultura quando sua liderança tem coragem de corrigir. Eu nem vou destrinchar ali não. Mas sabe por que as coisas foram corrigidas? Porque teve um líder que estava ausente e passou a estar o quê? Presente. Um líder que estava omisso e passou a estar ativo. Neemias chegou ali e falou, acerta isso aqui, manda voltar todo mundo, cada um nessa função aqui, nessa posição aqui. O texto conta que ele até bateu em gente, até puxar os cabelos ele puxou, até amaldiçoar ele amaldiçoou, diz o texto. Até fazer isso, ele fez o que foi necessário para corrigir, porque Deus deu a missão a ele. E ele não podia entregar a missão de volta para Deus sem ela ter sido concluída com sucesso. E deixa eu falar uma coisa, Deus te deu uma missão. E você só pode devolver essa missão para Ele depois que você concluí-la com sucesso. Não tem como. Mas para isso você tem que ser um líder presente, ativo, em nome de Jesus. Eu peço perdão ao Senhor por qualquer omissão minha. Mas não foi por não querer ser ativo. Foi alguma coisa que eu não percebi. Mas aquilo que eu perceber, eu estarei ali. E você também precisa estar. Pastor, nem sou líder. Por que eu estou ouvindo isso? Por causa exatamente desse pensamento. Você diz que você não é líder, mas a cultura dessa igreja diz que você é. Você é líder sim. Você só não disse sim para a missão que Deus te deu. Você só está procrastinando. E você tem boas histórias e justificativas que não são mentiras, são verdadeiras. Mas nenhuma delas é maior do que a justificativa para dizer sim. Deus está te chamando. O teu líder está te chamando. O teu pastor está te chamando. A salvação desse estado não vai acontecer só com a gente não. Nós precisamos de mais casas abertas, mais células plantadas, mais faróis da glória de Deus estabelecidos no nosso estado, para que dessa forma o reino venha e a vontade dele seja feita aqui na terra como ela é no céu.
Quem é parte desse exército aqui, em nome de Jesus? O meu convite aqui, antes do nosso caldo, é para 2 perfis de pessoas. O primeiro é para líderes que reconhecem que precisam ser mais ativos. Estão se omitindo em algumas questões. Esse apelo aqui é até para pastor da igreja, tá? Se você entender que é isso, você vai vir aqui na frente também, tá bom? E também é para você que não lidera e vinha dizendo, eu não sou líder, e hoje você entendeu, não, você é líder, e você quer se colocar à disposição.